Nós estamos aqui para nos misturar, ok? Outra coisa que eu queria dizer para vocês, vamos entender. Quando você chegar, eu queria até trazer essa nota para que a próxima quinta-feira ou o próximo culto que você vier seja diferente. Meu irmão, você está em casa, você se misture. Nós somos irmãos uns dos outros. Nós temos falado sobre Atos capítulo 2, versículo 42, em perseverar na doutrina, na comunhão, na unidade e nas orações. Olha para a pessoa que está do seu lado, ele é seu irmão, fala, você é meu irmão. Então ninguém deve considerar entrar nesse lugar e sair da mesma forma que entrou. Ninguém deve considerar entrar nesse lugar e não estar junto um com o outro. Ninguém deve considerar entrar nesse lugar e ficar sozinho, porque você tem um irmão do teu lado, querido. Nós somos uma grande família, fala comigo, nós somos uma grande família. Amém? E que isso possa marcar a nossa vida e que nós vamos viver os melhores dias da nossa vida, dessa igreja, com unidade e com graça. Amém, querido? Agora, deixa eu dizer algo para você. Vamos ser sinceros. Muitas vezes, nós precisamos de um empurrãozinho como esse. Talvez não seria natural você perguntar o nome do outro, ou não seria natural você ter um impulso natural de você talvez se misturar. E eu estou incentivando, nós estamos incentivando uns aos outros, para que a gente possa fazer isso. Querido, eu tenho certeza que se a gente pegar junto e começar a desenvolver essa cultura, é uma questão de cultura. Você sabia que tem pessoas que podem entrar nesse lugar e porque você não levantou e não foi Jesus, porque nós somos Jesus quando nós fazemos isso, e demos um abraço, não é uma função só pastoral, não é a minha função apenas, não é a função apenas do pastor Eli. Todos nós temos que olhar um para os outros e termos um olhar de irmão. Amém? Pensa só, se todas as vezes que você chegar, você estampar um sorriso no rosto, poder abraçar um irmão, falar paz do Senhor, conversar com ele, ter uma interação. Meu irmão, isso faz a diferença. Até porque você não é bicho. Você não é bicho, você não foi criado para ficar sozinho. Eu e você somos seres criados para ter relacionamento. Fala comigo, relacionamento. Inclusive relacionamento com Deus. E eu quero trazer para vocês o que eu tenho no meu coração para ministrar nessa noite. E eu quero abrir aqui só um minutinho. Tem gente que só porque dá umas abaixadinhas já vai tomar Dorflex. Quem pensou em tomar Dorflex aí já? Hã? Não pode, hein? Tem que ser... deixar reconstruir os músculos naturalmente. Abra comigo em Salmo 51, 17. Quem chegou lá, diga amém. Salmo 51, 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Aleluia. Tem uma versão que diz, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Sabe, querido, eu queria trabalhar isso com você nessa noite. Quando eu falo de um coração contrito e quebrantado para Deus, eu e você, se tem algo que nós precisamos encontrar na nossa vida, que faz a diferença, é o Senhor se agradar de nós. O Senhor ter comigo e contigo uma aliança e um favor e graça liberado nas nossas vidas. Um coração contrito é um coração sem orgulho. Quando muitas vezes nós falamos sobre homem, e aí, olha o grande, talvez, dilema de algumas coisas. Muitas vezes nós nos damos duros para muitas coisas que nós deveríamos ser quebrantados. E muitas vezes nós deveríamos ter quebrantados em muitas coisas que nós estamos sendo duros. E nessa noite eu quero que você reflita como está o seu coração em relação às coisas do Senhor. Porque a única maneira de que eu e você sejamos transformados pela palavra é que se a gente permitir que ela entre no nosso coração. É impossível eu ser transformado pela palavra se eu não tiver um coração quebrantado e contrito.
se eu não deixar de lado o meu ego, se eu não deixar de lado o meu orgulho, se eu não deixar do meu lado, talvez a questão de colocar um coração arrependido. Contrito também tem a ver com arrependido. Um coração que está se colocando como aquele que se humilha perante Deus. Meu irmão, se humilhar perante o Senhor e ter um coração quebrantado para Ele, não é vergonha não. Amém? Você pode dar um amém? Mas um coração quebrantado e humilhado na presença do Senhor é um coração que vai encontrar favor e graça. E nessa noite é sobre isso que eu quero falar, sobre encontrar favor e graça do Senhor. Sabe, hoje, nos dias de hoje, a vida tem nos apertado e as coisas têm mudado e nós temos vivido uma velocidade de coisas e nós muitas vezes temos enrijecido nosso coração pela nossa rotina, muitas vezes nós temos enrijecido nosso coração até mesmo pelo nosso orgulho ou achar que nós estamos fazendo já o suficiente. Sabe, meu irmão, não caia nessa mentira de Satanás. O que eu e você precisamos entender é que quanto mais nós nos rendemos no pé dele, quanto mais nós nos prostramos ao pés do Senhor Jesus, meu irmão, mais nós encontraremos favor e graça. A vida com o Senhor é de um degrau de glória a outro degrau de glória. É para melhorar sempre. Fala para a pessoa que está perto de você, fala assim, a sua vida é para melhorar sempre. Talvez você possa olhar e da onde você saiu, e graças a Deus, você está melhor do que você era antes. Amém? Quem pode considerar isso? Mas deixa eu fazer uma pergunta também. Quem tem problema aí para resolver? Você está melhor, não está? Mas quem tem problema? Vou perguntar de novo. Quem está melhor? E quem tem problema? Né? Então, deixa eu dizer, encontrar favor e graça no Senhor em todas as áreas da nossa vida. E muitas vezes o que acontece conosco muitas vezes nós temos áreas da nossa vida que nós permitimos o Senhor entrar e arrumar as coisas com mais facilidade. Mas tem outras áreas que nós queremos esconder ou talvez fechar um quarto escuro. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. É que eu e você possamos permitir que Deus toque todas as áreas da nossa vida. Quer ver uma área muito fácil que todo mundo quer ser tocado? Todo mundo quer ser tocado. Quem quer ter um casamento feliz, um casamento bom? Mas quem quer pagar o preço ou dar o trabalho para que esse casamento seja feliz e bom? Muitas vezes nós podemos falar com a nossa boca isso, mas as nossas atitudes podem demonstrar coisas diferentes. Eu não sei você, mas eu tenho um filho de 12 anos, que, rapaz, o bicho é bom de argumento. Gabriel, ele é bom de argumento. E muitas vezes, quando ele está lá, e eu não sei se quem tem filho aqui, seu filho é bom de argumento também? E bli, blá, 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 e blá, 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 e blá, blá, blá. Mas tem vezes que eu viro para ele e falo assim, Gabriel, deixa eu dizer uma coisa para você. As suas atitudes estão falando tão alto que eu não estou conseguindo te ouvir. E na verdade, querido, o que vai fazer com que eu de fato demonstre o que está no meu coração, não é apenas o que eu falo com a minha boca, mas as minhas atitudes têm que estar alinhadas com aquilo que eu tenho falado. Eu tenho que viver aquilo que eu tenho declarado, eu tenho que andar com um quebrantamento no Senhor, de fato, se Ele toma conta de todas as áreas da minha vida, se eu tenho um coração que eu me quebranto a Ele, deixando com que Ele entre em todos os cômodos do meu coração, eu preciso entender que as minhas atitudes precisam demonstrar isso. Eu e você, querido, precisamos tomar uma decisão. Hoje o meu convite nessa noite é para uma tomada de decisão. Qual decisão é essa, pastor? A decisão de deixar Deus entrar em todas as áreas da nossa vida. Porque tem algumas que muitas vezes nós somos mais rápidos e práticos. Quer ver outra área? Eu vou tocar nisso porque é fácil. É um start. É muito rápido. Quer ver? Quem quer prosperar e quer que Deus prospere os seus caminhos? Não é uma área que você quer que Deus esbanje? Quem sabe que Ele é dono do ouro e da prata aí? Quem sabe que Ele pode te dar uma ideia? Ele pode te abençoar? Quem sabe todas essas coisas? Quem quer viver essas coisas? Eu também quero. Eu nasci, você nasceu para administrar riqueza. Nós somos filhos de Deus. Nascemos para reinar em vida. Mas Deus não é um quarto de tesouro só da área financeira. Deus, Ele quer tocar o seu coração em relação a você viver uma vida com princípios, uma vida com propósitos,
que você seja um representante dele nessa terra, que aonde você ande, é Jesus andando, quando você fala, é Jesus falando, que você levante para ser a solução na vida de outras pessoas. Ele quer que eu e você tenhamos um relacionamento com Ele, para que eu e você possamos resplandecer a sua glória. Quando Jesus entrava num lugar, ou ele ia até alguém, a vida daquela pessoa é transformada. A vida daquela pessoa era tocada pela vida de Jesus. Será que todas as pessoas que nos conhecem têm a vida tocada? Eu acredito, querido, que todas têm, mas nós poderíamos avaliar. Será que nós temos tocado a vida dessas pessoas para o bem? Para algo, para deixá-las melhores do que elas são? Ou talvez trazendo nada para elas, ou até piorando a vida delas? Esse é o ponto, porque eu reflito o que eu tenho dentro do meu coração. Você reflete aquilo que você tem dentro do seu coração. E nós precisamos alinhar a nossa vida com um coração contrito, com um coração quebrantado, para que Ele trate o nosso coração e a gente cada vez mais cresça em Deus. Sabia que Deus quer ter um relacionamento comigo? Sabia que Deus quer ter um relacionamento com você? E para que isso aconteça, eu preciso, porque a base para isso é chamar a igreja e chamar os homens como sacerdote de cada um, de cada casa aqui, para ter uma vida de consagração. O que é uma vida de consagração? É uma vida de leitura da palavra e oração. Fala comigo, leitura da palavra e oração. Talvez se tivesse um Serasa, aonde nosso nome entraria por pendências de ler a Bíblia e oração, em tempo de oração, quem talvez já teria o nome lá e te retirado várias vezes? Levanta sua mão, não tem problema nenhum. O Serasa da oração e o Serasa da leitura da palavra. Meu irmão, mas Deus não olha para mim, para você, nos querendo nos julgar, se nós estamos cumprindo como uma performance isso. Mas Ele quer e Ele deseja, Ele tem anseio que o nosso coração seja contrito e que o nosso coração seja quebrantado, porque Ele não vai desprezar um coração assim, e Ele vai falar comigo, Ele vai falar com você, e Deus vai ministrar sobre a sua vida coisas, mas eu e você precisamos desejá-lo, e para desejar o Senhor eu preciso expor a minha vida para Ele. Pensa comigo, se a minha vida de oração se resumir em agradecer pelo alimento, você com fome às vezes nem ora. Ou você com fome, quem já fez a oração? Pai, muito obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. Levante sua mão se você já fez uma oração assim. De fato, ou talvez como meu avô fazia, aí meu avô orava 10 minutos, todo mundo com fome lá, ele abençoando os órfãos, as viúvas, o missionário, todo mundo assim, babando, vendo a comida. Mas sabe, querido, a questão não é que eu estou querendo julgar e trazer um julgo sobre cada um de nós. Não, mas é para que nós possamos avaliar a nossa vida. Porque é isso que pode mudar o status da nossa vida com Deus. É a nossa vida comum de oração e a nossa vida de leitura da palavra. É essa base que pode nos incentivar a acelerar. Sabe, tem uma história aonde eu tenho certeza que, se você não conhece, ela está lá em 2 Samuel. Eu não vou ler para a gente não perder tempo, e eu quero ter um momento de oração com vocês ainda. Então, 2 Samuel capítulo 12, versículo de número 1, ele narra a história do rei Davi. Quem conhece o rei Davi? E esse episódio é quando o rei Davi, ele vai e na sua sacada, e ele deseja uma serva dele, pouco antes desse capítulo, e ele faz de uma maneira que ele possui aquela mulher e manda o seu chefe de exército para a batalha, e ele pecou, ele adulterou, e esse texto ele narra o profeta indo conversar com Davi, e ele conta uma história, e essa história narra, e quando Davi escuta a história que Natã conta, ele fala e toma uma posição severa com essa pessoa. E vamos ler esse texto, eu acho que é interessante a gente ler. Versículo 1, o Senhor havia Natã chegando, e Natã disse, havia uma cidade com 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma cordeirinha que comprara, criara, e ela crescera e com os seus filhos. Comia do seu bocado, bebia do seu copo, dormia nos seus braços e tinha como filha.
Vindo um viajante ao homem rico, este não quis tomar das suas ovelhas e vacas, para dar de comer ao viajante, que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituiria 4 vezes, porque fez coisa que não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és esse homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul. E ele continua narrando, olhe para mim. Davi tomou uma decisão, tomou algo que não era dele. E ele, ao escutar essa história, ele sentenciou, porque ele não estendeu misericórdia pela própria história que tinha ouvido. Mas sabe o que aconteceu quando Natã falou para ele: era você esse homem? Sabe o que Davi fez? Pequei contra o Senhor, eu me arrependo. Davi tinha um coração contrito e um coração quebrantado. Meu irmão, não é questão de como nós temos errado e quantos nós temos errado, mas de ter o nosso coração contrito, quebrantado. E eu vou dizer uma coisa para você que eu aprendi desde criança: arrependimento é mudança de atitude. Sabe como eu demonstro o meu arrependimento? Quando eu deixo o pecado. Quando eu deixo aquilo que me afasta de Deus. E nessa noite, a minha reflexão é para você e para mim é essa. Sabe, deixa Deus entrar no quartos que nós deveremos deixar Ele entrar. Deixa Ele tomar a nossa vida por completo. Não esconda nada. Se tem algo que você está fazendo, ocultando, ou talvez está pecando, errando, cometendo erro, meu irmão, abandona. Deixa de lado. Ore ao Senhor, confesse ao Senhor, se arrependa, volta de novo. A palavra fala: se arrependa de onde caístes, volta lá, peça perdão e continua a sua vida cristã. Deus não tem um dedo apontado para você, Deus tem os braços abertos para cada um de nós. E essa consciência traz o amor dele sendo derramado na nossa vida. E eu quero partir para encerrar dizendo o seguinte: pastor, mas você falou de estar com comunhão com Deus e agora você falou sobre pecado. Sabe por quê, querido? Deixa eu dizer algo para você. Todos nós, é possível nós errarmos um dia. Mas Ele nos ama, Ele nos perdoou, Ele nos redimiu, nós somos limpos por Jesus. Eu quero trazer esses dois contrapontos, porque se você talvez estiver aqui e o seu coração dizer: puxa vida, eu tenho errado com algumas coisas, nós sabemos onde nós podemos melhorar e onde nós podemos acertar. Quem sabe os seus erros aqui? Levanta sua mão se você sabe os seus erros. Quem sabe quando faz alguma coisa errada, o seu coração, ele fica, quem sabe, seu espírito, ele dá aquela, ele te acusa no sentido de ele te informa: ei, está errado. Cada um de nós sabemos aonde nós erramos, mas nós precisamos entender que quanto mais nós alimentarmos da palavra, menos nós vamos errar. Eu quero errar menos, querido. Eu quero acertar mais. E sabe qual que é a balança? Se eu acerto mais do que eu erro, o que acontece? Cara, minha vida prospera. Mas se eu erro mais do que eu acerto, o que acontece? Minha vida definha. Quem já viveu uma fase que errou mais do que acertou? Eu peço para levantar a mão para você se identificar, querido. Quem já errou? Quem já viveu uma fase que errou mais do que acertou? Fases como essa nos colocam em momentos de fragilidade. Sabe o que a palavra diz? Que o diabo está como um leão, rugindo como um leão, mas ele não é um leão. Ele está procurando alguém que ele possa tragar. Quando eu e você não mantemos uma vida de quebrantamento e contentamento com o Senhor, que Ele não vai te desprezar e não vai me desprezar, e eu vou ter relacionamento com Ele, eu me fortaleço, querido, eu vedo as brechas. A questão aqui nessa noite é o entendimento do seguinte: eu preciso render a minha vida ao Senhor cada vez mais. Eu preciso ter o meu coração arrependido, quero ter o meu coração quebrantado a Ele. Eu quero deixar o meu ego, todas as minhas limitações de lado. Eu quero render minha vida com o Senhor, porque eu sei que eu vou alcançar favor e graça. E aonde eu estiver errando, eu quero consertar, porque eu quero aparar todas as brechas da minha vida. E eu e você, querido, nós sabemos aonde nós temos acertado e errado. E nessa noite eu gostaria da gente fazer um apelo individual. Não vai ter oração pelos outros, não nesse momento. Mas eu gostaria que você
como homem, não como menino. Porque o menino, eu chego para o Theo tem 3 anos. Também toda criança já passou por isso. O Theo come um chocolate, está mascando o chocolate, e você pergunta para ele, você está com chocolate na boca? Não. Gustavo riu. Não é assim, criança às vezes não faz isso? Você está besta, melecada de chocolate, você fala assim, Theo, você comeu chocolate? Não. Hã? Ou senão a criança que quebrou alguma coisa. Foi você que quebrou? Não. O Theo ainda fala assim, não, foi o Gabi. Criança às vezes responde coisa de uma falta de maturidade ou a gente quer se esconder. Adão, quando pecou, foi uma criança, ele não foi maduro, ele foi alguém que quis fugir. Ele teve uma atitude de alguém imaturo perante Deus. Ele quis o que ele quis? Se esconder. Quando eu não me escondo, Ricardo, quando eu apresento a Deus, Deus, as minhas falhas são essas. Esse é um coração contrito, é um coração quebrantado. Ele vai te perdoar, ele vai te lavar, ele vai me lavar, ele vai me abraçar, ele vai me colocar numa posição de conserto. E é sobre isso que eu estou falando, uma posição de conserto. Quantos talvez aqui pode estar falhando como sacerdote da sua casa? Quantos aqui talvez pode estar falhando em ter uma vida de consagração? O que é vida de consagração? Vamos lembrar? O que é uma vida de consagração? Leitura da palavra e oração. Eu não vou pedir para você levantar a mão se você tem orado, ou quantas vezes você tem orado. Esse é um problema você e Deus. Mas talvez você está falhando. Se arrepende hoje. Tenta, se esforça um pouquinho mais. Mas pastor, como que eu vou fazer? Eu muito corrida. Meu irmão, separe 2 minutos, 5 minutos. Separe o seu celular, vai no banheiro. Leia algo. Se ore. Quem dirige, quem vai trabalhar e precisa pegar um caminho para chegar no trabalho? Olha que ambiente para você orar, agradecer ao Senhor. Meu irmão, renda a sua vida, mantenha a sua vida de consagração para Ele, de leitura da palavra e de oração. Acerte, sabe, talvez você possa estar falando como pai, não tenha percebido algumas coisas. Talvez você está falando como marido, talvez você pode estar falhando em várias áreas. Mas hoje a questão não é essa, é a questão de nós nos arrependermos. Colocarmos o nosso coração para Deus, porque Deus não vai desprezar. E nós encontraremos favor e graça. Sabe, se tem alguém que nos encontra com amor, é o Senhor. Quem já foi constrangido pelo Senhor? Quando Ele nos encontra com amor e graça, favor e graça, Ele abraça o nosso coração, nós quebrantamos e nós somos reerguidos por Ele. Deus quer nos reerguer, querido. Deus quer nos reerguer, porque a nossa posição é de sacerdote. Eu e você, nós temos uma responsabilidade com os nossos. Você sabia que Deus te deu um presente chamado família? É um presente. E eu e você temos uma responsabilidade com a nossa família. Se você está aqui e não é casado ainda, Deus te deu uma família do mesmo jeito. Você tem pais, você tem mãe, você tem os seus irmãos, para ser Jesus na vida deles. Nós temos uma responsabilidade, querido. E eu quero, nessa noite, pedir para que você possa se ajoelhar no seu lugar.